Bom, que bom estar nesse congresso de família e hoje eu queria trazer um pouco de contexto do que nós estamos passando e obviamente nós vamos passar ainda mais como família. Mas queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12. Na verdade já tem até o versículo aqui, eu deixei, mas se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar. Aqui é um versículo que o próprio Paulo, ele fala, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só que interessante que a gente sabe que a nossa luta não é uma luta humana. Aqui Paulo ele está descrevendo que é uma luta espiritual, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então existe uma guerra, uma batalha espiritual que nós estamos envolvidos, que nós somos seres espirituais também, mas que afeta a nossa realidade terrena. Então o próprio Paulo está explicando que existe sim uma batalha espiritual. Agora, o próprio Paulo, ele também fala em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4 e 5, que tem aqui os versículos, vamos ler aqui também. Ele diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, ou seja, são espirituais também, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância ou todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que nós vemos aqui, que Paulo também fala então, que as armas da nossa guerra, que é espiritual, são poderosas em Deus. Quantos podem falar amém? Amém? Na verdade, que bom que essas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E quais são essas fortalezas? Agora vamos entender que essas fortalezas é no âmbito mental, porque fala de conhecimento, fala de arrogância, fala de raciocínios falaciosos. Algumas versões falam sobre falácias. O que são falácias? São tudo no campo da mente. Em outras palavras, é uma batalha espiritual nas regiões celestiais, mas que se manifesta através de uma guerra cultural, onde o campo, onde os inimigos eles querem conquistar, avançar, não são territórios físicos e geográficos, mas são territórios que se chamam territórios mentais. E por isso que a gente começa a entender que existe uma guerra espiritual, mas que a nossa mente, a mente das nossas famílias, das nossas crianças, adolescentes, são constantemente atacadas. Porque é uma guerra espiritual que manifesta no natural através de uma guerra cultural. Ou seja, nós estamos em uma guerra. E eu sei que não é um bom momento, uma boa pregação para começar um congresso de família, mas é a verdade. E o que eu quero trazer hoje é porque trazer um alerta para todos nós, como igreja, mas ao mesmo tempo, o meu objetivo hoje é entender o que tem essa guerra a ver com família. Porque se a gente for analisar uma guerra, e vocês já ouviram diversas vezes, guerra no Kuwait, guerra no Oriente Médio e diversas outras guerras, você sabe que existem alvos que são importantes. Esses alvos geralmente são alvos onde emana o poder militar, o poder de comunicação, o poder financeiro. Em outras palavras, os alvos, eles são onde emanam o poder. E o que eu quero trazer hoje é porque se a nossa família, ela é tão atacada, significa que da nossa família emana poder. E a gente quer entender isso, porque constantemente as nossas famílias são atacadas. E por isso hoje eu quero falar o poder da família. Qual é esse poder que a nossa família carrega? Então eu queria que desde o início a gente vai
ver aqui em Gênesis capítulo 1. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, e a gente vai entender por que a nossa família é tão atacada. Porque da nossa família emana poder, sim, mas por que constantemente a nossa família é atacada? Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem. Vamos parar por aqui. Você sabe que na criação, Deus, ele criou a natureza, a criação do mundo, com sua palavra. Ele falava, haja luz, pum, houve luz. Haja separação da terra, da água, houve separação. Tudo que Deus, ele criava na natureza, ele simplesmente falava. E as coisas aconteciam. Mas quando foi criar o ser humano, ele não apenas falou. O que ele fez? Primeiro, ele sonhou. Ele planejou, ele falou, façamos. Em outras palavras, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele se reúne e ele fala, vamos fazer algo aqui que vai ser diferente de tudo aquilo que eu falei e criei através da minha voz. Eu quero fazer o ser humano. Em outras palavras, e a primeira coisa que a gente tem que entender, que uma família, ela só é uma família porque começa com um casal, não é verdade? Só que um casal, ele precisa de um homem e de uma mulher. Então, ele precisa do ser humano. O ser humano, ele começa a existência aqui em Gênesis capítulo 1. E a partir de um indivíduo, que Deus depois junta com uma outra pessoa e surge então a família. Mas Deus, antes de tudo, ele sonhou com cada um de nós. Ele sonhou com o ser humano. Em outras palavras, o primeiro porquê a gente tem que entender que o que representa a família é porque a família é o sonho de Deus. Quantos estão entendendo isso? Deus planejou a família, Deus criou a família, Deus sonhou com a família. Em outras palavras, você é um sonho de Deus. Então fala para quem está do seu lado, você é um sonho. E é nessa hora que o solteiro gosta, e aproveita e já fala para quem está solteiro, né? O que a gente tem que entender é que, primeira coisa, Deus sonhou com você. Agora, não tem nada mais frustrante do que você ter seus sonhos frustrados. Não é verdade? Quantos já teve sonho frustrado? E o que o diabo quer fazer? Ele quer frustrar os sonhos de Deus. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a família é o sonho de Deus. E o que o diabo quer fazer? Ele quer destruir o sonho de Deus. Eu vou trazer uma ilustração aqui, eu queria convidar aqui as pessoas que estão combinadas, pode vir os casais aqui, uma salva de palmas aqui para os nossos atores, pode subir aqui, isso, pode ficar aqui, isso, pode ficar de frente para eles, isso, tá ótimo, pode vir, vem para cá, isso, fica aqui, tá ótimo, isso, aquela música que a gente ensaiou, o pastor falou a música, Lá menor, tá bom? Vamos lá, brincadeira, a gente não vai cantar. Mas o que eu estou falando aqui vamos ter a representação, tá certo? Pode juntar mais para cá. Deus, ele é 3 e 1, tá ok? Vamos representar aqui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá certo? Então o que a gente leu aqui em Gênesis 1, 26, é que essa comitiva se reuniu, façamos o homem à nossa imagem. Agora, você entende que Deus é 3, mas Deus também, ele é 1. Então, eu vou fazer parte dessa encenação. Então, aqui tem a trindade, mas eu vou representar a unicidade de Deus, tá certo? Então, aqui no versículo 27, fala assim, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou, tá certo? Então, vem aqui o homem, só o homem, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Não somos parecidos? Não estou falando de ser japonês, mas um igual a um, correto? Só que quando compara um
com a Trindade, aqui não está parecido. Mas por isso que Deus falou, Deus criou a sua imagem, homem e mulher os criou. Então vem a mulher. Agora, 1 igual a 2, está diferente. 2 igual a 3, está diferente. Então não é a imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa? Quando Deus cria a sua imagem e semelhança, Ele cria já com a intenção de Deus estar presente dentro do casamento. Agora sim, nós 3 igual a 3. Em outras palavras, Deus, Ele teve um sonho de fazer o homem e a mulher, o casamento, a sua imagem e semelhança. Mas segunda coisa é o homem, o casamento, é a imagem e semelhança de Deus. Nós 3, o casal com a presença de Deus, foi dessa maneira que Deus planejou, foi dessa maneira que Deus sonhou. Em outras palavras, como é que Deus, aliás, ou como é que o diabo, e você sabe, o diabo veio roubar, matar e destruir. O diabo consegue matar e roubar e destruir esse Deus? Não consegue. Mas ele consegue matar, roubar, destruir a imagem e semelhança de Deus. Como que ele rouba, mata, destrói a imagem e semelhança de Deus? Tirando a presença de Deus dentro do casamento. E outras palavras, se você esquecer de tudo hoje, não se esqueça da coisa mais importante. A presença de Deus no seu casamento é a coisa mais importante. E o diabo, ele vai fazer de tudo para tirar a presença de Deus dentro do seu casamento. Quantos estão entendendo isso? Dá uma salva de palmas aqui para os nossos, obrigado, atores. Então, se a gente for pegar os exemplos da família na Bíblia, olha só, a primeira família na Bíblia, Adão e Eva. Já na primeira família você já vê a acusação, você já vê os filhos, a primeira família tem 2 filhos no começo, Caim e Abel, já na primeira família já tem um homicídio. Que bom exemplo de família, na verdade. Se a gente for pegar o pai da fé, Abraão, o pai da fé, Abraão, você sabe, ele mentiu, falou que Sara não era a sua esposa. Era uma meia-verdade, mas você sabe que meia-verdade é 100% de mentira. Imagina só se você, mulher, você está num lugar e pergunta para o seu marido, é sua esposa? Ele fala, não é minha esposa. O que acontece? O que aconteceria? Abraão fez isso. As famílias, a gente começa a ver, são tão disfuncionais na Bíblia. Vamos pegar então o homem segundo o coração de Deus, Davi, o maior rei de Israel. O maior rei de Israel, ele adulterou. O maior rei de Israel teve que brigar com o seu próprio filho. Olha os exemplos de família. Por um lado, o que acontece? A gente fala, mas Deus, o que acontece com as famílias? A gente já entende que desde o início, faz muito tempo que as famílias já eram atacadas. Mas por outro lado, a gente sabe que mesmo essas famílias sendo disfuncionais, Deus usou a cada um desses grandes homens de Deus. Em outras palavras, Deus usa pessoas imperfeitas para representar um Deus que é perfeito. Isso se chama graça de Deus. E obviamente nós somos imperfeitos, mas quando nós temos a presença de Deus em nossa vida, a coisa começa a mudar. Em outras palavras, o maior exemplo de família na Bíblia é a Trindade de Deus. Porque existe honra entre eles. Porque essa união, essa unidade, foi que Jesus, ele, nas últimas orações, ele pede, eu rogo ao Pai, para que esses que estão aqui e os que vão vir, possam ser um, assim como eu sou com o Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, existe uma referência de unidade, de honra, de excelência na família, na Trindade. Então, o que a gente vê aqui é que a primeira coisa, a família é o sonho de Deus. Segunda coisa aqui, é a imagem e semelhança de Deus. Agora, de diversas formas,
o diabo ele vai tentar matar, roubar e destruir a família. Tem um dado aqui, tem o próximo slide, uma criança a cada 4 crianças não tem o nome do pai. Você sabia disso? Na certidão de nascimento aqui no Brasil, fonte da Agência do Brasil, fonte oficial. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 5,5 milhões de crianças no Brasil nem sequer têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Em outras palavras, existe um ataque. E você que estuda psicologia, você que estuda, enfim, você sabe que a presença do pai é tão importante. É o pai, biologicamente, que manda o cromossomo X ou Y para definir o sexo do bebê. É o pai que firma a sua identidade na sua criança, seja homem, seja mulher, no aspecto psicológico. E o que a gente vê é que muitas crianças estão nascendo com ausência da paternidade. E você sabe, muitos problemas de identidade começam por falta de paternidade. E a gente vê esse ataque na família de diversas maneiras. E a gente sabe, quando nós perdemos os pais, quando uma geração perde os pais, ela perde o seu rumo, ela perde sua identidade, ela perde muitas vezes o seu rumo. Mas quantos são gratos porque nós temos um pai que é pai perfeito e pai de todas as luzes? A boa notícia é que você não tem mais desculpa. Nós temos um pai que é um pai perfeito. Eu tenho o meu filho de 16 anos, vai fazer 17. Desde pequeno, eu tive um pai muito bom, um pai que para mim é o melhor pai, mas ele tem 78 anos, também é pastor, é um exemplo para a minha vida, um homem de Deus. Mas foi uma coisa muito interessante que meu pai sempre me ensinou, e hoje eu, desde o início, ensinei para o meu filho. Eu sempre falei para o meu filho: filho, coloque a sua expectativa não em mim, mas em Deus, porque eu sou pai natural, e um dia eu posso falhar, um dia eu posso errar, e se você coloca a expectativa em mim, e você sabe a diferença da expectativa com a realidade, essa diferença se chama frustração. Você vai ser frustrado, mas quando você coloca a expectativa em Deus, muito pelo contrário, Ele vai superar suas expectativas, e você vai experimentar o amor excelente de um pai que é perfeito. Por mais que eu faça o meu melhor para o meu filho, por mais que eu faça qualquer coisa, o meu objetivo é: filho, não coloque expectativa, os seus olhos em mim, mas coloque os seus olhos, sua expectativa em Deus, porque Ele nunca vai falhar. Amém? Versículo 28, nós estamos vendo aqui, Gênesis 1, 28, fala: e Deus os abençoou, ou seja, Deus só abençoa o casamento de homem e mulher. Deus abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Fala comigo: sujeitar. Dominar. Foi o propósito também que Deus estabeleceu para a família. Em outras palavras, a família é a instituição que Deus escolheu para governar a terra. E a gente vê que foi através de um casal que começam a surgir as famílias. E você sabe a história de Israel, começa as famílias, as tribos, e as tribos constituíam então a nação de Israel. E você sabe, o diabo é ele que quer governar, é ele que quer dominar o mundo. E você começa a entender: agora estou entendendo por que tanto a família é atacada. Primeiro, porque a família é o sonho de Deus. O inimigo quer frustrar o sonho de Deus. Segundo, a família é a imagem e semelhança de Deus. O diabo sabe que ele não consegue destruir Deus, e por isso ele vai querer destruir a imagem e semelhança de Deus. Mas também a família foi a instituição que Deus escolheu para trazer o governo aqui na terra. E o diabo, você sabe, ele que quer dominar, ele que quer governar sobre a terra. E o que a gente tem que entender é, mais uma vez, por isso que a família é tão atacada. Tem outro dado aqui do IBGE, e mostra que aproximadamente
50% das famílias não têm referência masculina em casa. 47% das famílias não têm a referência em casa. E por que isso é tão importante? Porque é o homem que, no começo, Gênesis 2,15, foi colocado no Jardim do Éden para cultivar e para guardar. E quando a gente entende que a função do homem é cultivar, é guardar, é proteger, ele que tem que, primeiro, influenciar a sua família. É ele que é o cabeça da sua casa. E quando a gente entende também que o Jardim do Éden representa a presença de Deus, é o homem o primeiro a cultivar a presença de Deus. É o homem o primeiro a guardar a presença de Deus dentro de casa. Mas a gente sabe que Deus, obviamente, criou a mulher. E se você entender, a palavra mulher no hebraico é a mesma raiz da palavra Espírito Santo, que em inglês é helper, ou seja, ela é auxiliadora. E eu falo todas as vezes que a sua mulher, a sua esposa, falar: meu bem, eu acho que você precisa orar mais. Aleluia. É o Espírito Santo falando através da sua mulher. Quando a sua mulher falar: meu bem, eu acho melhor você ler mais a Bíblia, é o Espírito Santo te lembrando, através da sua esposa, o que você precisa fazer como sacerdote do lar. Mas como as famílias não têm um referencial também do homem, e você pode, eu sei que aqui é diferente, mas você pode ver nas outras igrejas, quando faz reunião de oração, vai mais homem ou vai mais mulher? Não é verdade? Quem lê mais a Bíblia é o homem ou a mulher? Infelizmente. Mas graças a Deus, aqui nessa igreja, tudo vai ser diferente, amém? Então o que a gente vê é uma bagunça em diversas áreas da sociedade, porque a gente tira a desorganização de uma ordem que Deus estabeleceu. Porque o homem foi criado para influenciar, para ser o líder, como Jesus. Jesus, o maior líder do mundo, até hoje, na atualidade, foi o maior líder porque foi o maior exemplo e foi o maior servo. Quando o homem para de servir, quando o homem para de influenciar, acontece a bagunça. Por quê? A mulher que serviu Adão. Ela que deu do fruto. O papel já inverteu. Não é verdade? Quando o papel inverte, a bagunça acontece. Mas é o homem o responsável. Em outras palavras, Deus cria o ser humano, primeiro o homem, para ser exemplo, para ser cabeça. E ser cabeça é servir, é influenciar, é servir em oração, em proteção, em aconchego, em afeto, em todas as coisas. E isso é o exemplo da família. E quando a família começa a fazer de forma daquilo que Deus projetou, ela começa a influenciar as esferas da sociedade. E a gente fala sobre as esferas da sociedade: arte, entretenimento, comunicação, mídia, política, governo, economia. Se você for ver, eu não vou entrar nos detalhes, mas tudo começa na família. Em outras palavras, a gente imagina e fala: está uma bagunça a nossa nação brasileira, não é verdade? Quantos acham que está uma bagunça? Está uma bagunça. Mas a verdade é que a esperança do nosso Brasil não está num presidente, num partido, no STF. A esperança do nosso Brasil está em Jesus Cristo, mas dentro da nossa casa. Quantos estão entendendo isso? Fala comigo: a esperança do Brasil não está em Brasília, está na mesa da minha casa. Amém? Quarta coisa, só que a gente vai ver que desde a Bíblia, desde da nossa, eu falo, é a constituição celestial. Quantos sabem que a gente não é dessa terra? Verdade? Jesus também falou: o meu mundo, eu não pertenço a esse mundo, a essa terra. Em outras palavras, nós somos extraterrestres. Fala para quem está do seu lado: você é um ET. Isso é um elogio, tá certo, gente? Ou seja, na nossa constituição celestial, a sociedade, ela surge a partir de um casamento, de um relacionamento. Seja fecundos. Quando Deus fala seja fecundos, em outras palavras,
haja o órgão reprodutor masculino e feminino. Multiplicai-vos, em outras palavras, tenham relacionamento sexual. Enchei a terra, em outras palavras, tenham filhos. Ou seja, a partir de um filho, e entre aspas, filhos não é bebê reborn, tá bom? Para deixar bem claro aqui. Bom, eu ia falar uma outra coisa, deixa eu falar. Mas, a partir de uma família que surge toda a sociedade, certo? Isso está na nossa Constituição Celestial. E a boa notícia é que algumas partes da nossa Constituição Federal, quantos são brasileiros aqui? Ou seja, você possui uma Constituição Federal. Quem é do Reino Celestial aqui? Você possui a Bíblia, você está com a sua Constituição Celestial, não é verdade? Agora, você é um cidadão brasileiro, pega aí a sua Constituição Federal, artigo 226, bom, eu sei que você não está aqui, mas artigo 226 fala que a família é a base da sociedade, certo? Então aqui existe uma coerência, por enquanto, graças a Deus, que a família é a base da sociedade, assim como está na Constituição Celestial. Agora, quantos são comunistas aqui? Pega aí, você que é comunista, pega aí o seu livro. Vocês não têm aí? O Manifesto Comunista? Tudo bem, não precisa. Eu vou abrir aqui o Manifesto Comunista para você. O que diz o Manifesto Comunista? Abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. São os próprios comunistas que escreveram isso. Em outras palavras, olha só uma guerra espiritual, quantos concordam que é uma guerra espiritual? Mas se manifesta numa guerra cultural, no campo das ideias. E se a gente não entende o assunto, os próprios comunistas, eles são declaradamente, explicitamente contra a família, a favor da abolição, em outras palavras, da destruição da família. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Em outras palavras, quando você vai fazer, nós compramos um prédio lá em São Paulo da igreja, a gente teve que fazer uma demolição, porque precisava reformar. Não se coloca uma dinamite lá no telhado. Aonde se coloca? Nos fundamentos, na base. Por isso que a família é tão atacada, porque a família, além de ser o sonho de Deus, é a imagem e semelhança de Deus, mas além disso, foi a instituição que Deus escolheu para governar a terra. Mas não só isso, porque se você destrói a base, você destrói a nação inteira. Meus palavras, você começa a entender, os ataques que eu recebo, não são para me destruir como indivíduo, sim, é para me destruir, sim, mas existe algo maior, é para destruir o seu casamento, mas não é apenas para destruir o seu casamento, é para destruir também os seus filhos, mas não é só para destruir os seus filhos, é para destruir a sua família e também toda a sociedade. Vocês estão entendendo a importância da família? Agora, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, nós vamos entender mais um motivo pelo qual o diabo quer tanto destruir a sua família. Efésios 5:31, aqui de novo Paulo fala, e ele diz: por essa razão, o homem deixará pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O motivo pelo qual o diabo também quer destruir a sua família é porque é a representação de Cristo e a sua igreja. Em outras palavras, quando o diabo ele vê um casamento, quando o diabo ele vê um casal, o que ele vê? Ele vê o seu próprio fim. Cristo e a igreja, quando eles estão nas bodas, você sabe, Apocalipse, é o fim do diabo. Então ele fica aterrorizado quando ele enxerga um casamento saudável. Ele vai fazer de tudo para separar, porque lembra o fim dele.
e o fim dele é tenebroso. E você começa a entender que muitas coisas tão sutis e pequenas que começam a acontecer no casamento é o próprio diabo minando coisas no seu casamento. Sabe a palavra que fala as pequenas raposinhas que destroem toda a vinha? Sabe aquela que a pasta de dente ficou aberta? Sabe aquelas coisas que a gaveta ficou aberta? Quantos estão entendendo isso? Lá em casa a gente faz o dia da família. O que é o dia da família? E eu vou deixar uma dica para vocês. O dia da família, como eu falei, né, nós somos em 4, eu tenho 2 filhos, então, por exemplo, toda semana, quinta-feira, a gente tem o nosso dia de família. Ontem eu não tive, mas a gente antecipou, mas toda quinta-feira é o nosso dia sagrado, o dia da família, onde a gente vai ter tempo de qualidade com a família. Então, na primeira semana do mês, por exemplo, aconteceu, foi eu e o Mateus, meu filho. Enquanto eu estou com o Mateus, meu filho, a Jaque está com a Bianca, minha filha. Fazendo o quê? Tendo tempo de qualidade. E o que o Mateus gosta de fazer? Muitas coisas, tem diversas fases na vida dele. Tinha época que ele gostava de jogar basquete, então ia jogar basquete. Tinha época que ele jogava futebol. A última vez, ele quis bater o recorde de comer esfirra no Habib's. Pai, tem um rodízio do Habib's, eu quero ver quantas esfirras eu consigo comer. Beleza, vamos lá. Coisa de adolescente agora, né? E a Bibi estava com ele. Na outra semana, então é o contrário, eu estou com a Bibi e a Jaque está com o Mateus, fazer coisas que a gente gosta. E eu lembro quando a Bianca tinha os seus 4 anos de idade, ela gostava de brincar de casinha. E eu sempre era o cachorrinho dela. E eu lá, imagina eu lá de 4 assim. E uma vez eu estava brincando com ela, e eu pensei assim, meu Deus, se a minha igreja me visse aqui de 4 latindo aqui, o que eles iam pensar? E Deus começou a falar, tão espiritual, de preparar a palavra, é você estar investindo na herança do Senhor que eu dei para você, é investir nas suas crianças, nos seus filhos. E a gente começa a entender a importância disso. Na outra semana, então, aí eu e a Jaque, o que a gente faz? Toda vez que tiver alguma coisa que eu não gosto ou que ela não gosta, a gente anota. E a gente vai falar nesse dia de família. A palavra de Deus fala, falai a verdade em amor. É um momento que nós vamos também falar a verdade em amor, ou seja, a verdade só pode ser dita se o amor tiver repleto. Então é o dia que é igual o dia que você vai lá no posto de gasolina e você verifica o tanque, você pede para encher o tanque de gasolina. Então é o dia que eu vejo, será que eu amei a minha esposa da maneira que é a linguagem de amor dela? Amei, opa, o tanque está cheio, então agora eu posso acessar o tanque da verdade. E aí nós falamos a verdade. Então geralmente a gente faz 3 perguntas. A primeira pergunta é, o que você não gosta que eu faço? Porque vai precisar falar a verdade, amor. Segunda coisa, o que eu faço que você gosta? E a terceira pergunta, o que eu não faço e que você gostaria que eu fizesse? E a gente começa a discutir. E quando a gente começa a falar as coisas que eu não gosto que você faz, a gente começou a entender, são aquelas pequenas raposinhas, que se você não trata, as coisas começam a complicar no seu casamento. Como eu falei, a gente vai fazer 19 anos de casamento, até hoje, a gente tem uma lista de coisas que a gente precisa lidar, são coisas pequenas. Eu lembro que nosso primeiro ano de casamento, a gente já fazia isso, e aí o que eu fazia? Chegava no dia, pegava a minha lista, eu anoto no meu celular, e eu pegava, deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher hoje, as coisas que eu não gosto. E aí ela também fazia a mesma coisa, e ela falou assim, Lucas, eu não gosto quando você escova o dente e bate a escova na pia, e faz tec, tec, tec. Eu falei, nossa, eu nem sabia que eu fazia isso, obrigado por avisar. Aí vamos analisar, e a gente analisa os 3 Cs. Primeiro C, é falta de caráter? Não é caráter. Segundo C, são cicatrizes do passado? Traumas do passado? Não. Terceiro C,
é criação ou cultura de casa? Eu já vi meu pai fazendo também, minha mãe também fazendo. São coisas que a gente herda de casa. Mas são coisas, ok, então analisamos, beleza. Sabemos que vem cultural da casa. Então eu falei, bom, você entende que já faz 30 anos, quase 30 anos que eu já faço isso. Não será da noite para o dia que isso vai sair. Não, é verdade. E que bom que você falou, porque eu nem tinha consciência que eu fazia isso. Agora eu vou ser um pouco mais consciente. Comunicação, certo? Beleza, então qual o plano de ação? Bom, o plano de ação é que eu vou me policiar para não bater. Mas se porventura acontecer, você vai saber que não foi intencional e eu estou melhorando e você, por favor, me ajude a melhorar. Combinado. E a gente vai para o nosso dia a dia. E aí, eu estou lá escovando o dente, daqui a pouco eu, tec, tec, tec. Só que só foram 2 vezes, tec, tec. Aí eu lembrei, segurei. Aí só ouço a risada da Jaqueline. Agora, falando a verdade, amor, se a gente não fizesse esse plano, imagina só o que poderia acontecer. Eu bateria, ela, para com esse barulho aí, parece uma escola de samba. E eu falo, e você que deixa a gaveta aberta, não sei o que lá, e você que deixa... Quando já passaram por isso? E começa. Mas são essas coisas, essas pequenas raposinhas que a gente lida. E são essas pequenas coisas que, se a gente entende que também o diabo usa essas pequenas situações para destruir o casamento. Em outras palavras, você tem que entender que não é você contra a sua esposa contra você, são vocês dois contra o diabo, porque é ele que quer destruir o seu casamento. Só que se a gente não for intencional, a gente não vai conseguir construir a nossa família. E hoje, depois de quase 20 anos de casamento, o que aconteceu agora com a minha escova de dente? Adivinha? Eu continuo batendo e ela acostumou com o barulho. Essa é a boa notícia. Mas tudo bem. Mas o que nós temos que entender é que o casamento é a representação de Cristo e a igreja. Ele vai fazer de tudo para separar, só que você tem que entender que quando você casou, quantos são casados aqui? Quando você casou, você não fez um contrato. Você fez uma aliança em amor. Porque o contrato é a garantia que, se alguma coisa der errada, você vai ter seus direitos preservados, não é verdade? E por isso você assina um contrato. Não, deixa eu ver as minhas garantias. Se acontecer alguma coisa aqui, eu tenho meus direitos preservados. Em outras palavras, o contrato é a mútua desconfiança que alguma coisa vai dar errado. Agora, a aliança não. A aliança é você, muitas vezes, abrir mão dos seus direitos para favorecer a outra pessoa. Em outras palavras, a aliança é a mútua confiança que nada pode separar o seu amor. E quando nós entendemos isso, da mesma maneira que Jesus amou a sua igreja, que se deu, que se sacrificou por ela, é dessa maneira que o nosso casamento tem que ser. Você vai ter que, muitas vezes, se sacrificar. Você vai precisar lutar para o seu casamento, porque o contrato se quebra, mas a aliança, ela resiste até a cruz. O que nós precisamos entender é esse amor de Jesus. Então fala comigo, a família é a representação de Cristo e a igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 14 e 15. Diz o seguinte: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, fala comigo, toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. O que significa isso? Paulo está falando, eu me ponho de joelhos diante de Deus. Ele está falando que toda a família receba o nome. Qual é esse nome? Tem aqui sobrenome Oliveira? Tem vários. Tem aqui sobrenome Santos, Silva, tem Silva, tem Hayashi, mas não é esse sobrenome que todo mundo está recebendo. O que Paulo está falando é que ele deseja, ele implora, ele quer que todas as famílias recebam o nome cristão, de Cristo. É isso que ele está falando.
Agora, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 13 a 14. Ele fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que significa? Aqui Paulo está falando sobre o sacrifício de Jesus, a propiciação de Jesus. Ele está falando, Jesus nos resgatou da maldição da lei, Ele se fez sacrifício no nosso lugar. É isso que Paulo está falando, e muitas vezes Paulo fala isso em diversos outros versículos, mas ele fala por que Jesus se fez propiciação, por que Jesus morreu pelos seus pecados, e de diversas maneiras, de diversas formas, Paulo ele explica, mas aqui no versículo 14, ele fala para que Jesus morreu. E a resposta aqui no versículo 14 fala, para que a bênção de Abraão, fala comigo, bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em outras palavras, Paulo está falando, Jesus morreu na cruz para que a bênção de Abraão chegasse a cada um de vocês, a bênção de Abraão e também o Espírito Santo prometido. Ou seja, você, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você tem o seu espírito redimido, resgatado, restaurado. Isso é um milagre, isso graças a Jesus, isso é a graça de Deus, vem pela fé. Então você tem uma nova vida no Espírito, um novo nascimento, mas também, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe um sobrenome de Cristo, agora você é de Cristo, e pelo fato de você ser de Cristo, as bênçãos de Abraão podem chegar até você. Quantos podem dizer amém? Agora, qual é a bênção de Abraão? Mas antes disso, vamos abrir Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 16. Aqui Paulo falando uma coisa semelhante, mas de uma outra forma. Versículo 16 ele fala, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. De novo, ele está mencionando Efésios 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui ele está meio trazendo de uma outra perspectiva, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Para quê? Então ele está falando essa graça de Deus para a nossa vida, a fim de que a promessa seja garantida. Fala comigo, promessa garantida. A fim de que a promessa seja garantida, ele está mencionando a bênção, a promessa de Abraão, para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. De novo, Paulo está falando, Jesus morreu por você, para que você tivesse uma nova vida no Espírito, sim, mas para que a bênção de Abraão pudesse chegar a cada um de vocês. Em outras palavras, você começa a entender, o diabo, ele ataca a família, porque ele ataca o sonho de Deus, ele ataca a família, porque é a imagem e semelhança de Deus. O diabo ataca a família porque a família é a instituição que Deus escolheu para governar a terra. Ele ataca a família porque é a base da sociedade, ele ataca a família porque a representação de Cristo é a igreja, mas agora também ele ataca a família, porque a família é um canal de bênção para todas as nações, para o mundo. Em outras palavras, você é a bênção para as nações. Agora, qual é essa bênção de Abraão? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Aqui é a promessa de Abraão. E ele fala, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo se fez maldição para que a sua família fosse um canal de bênção para
todas as famílias da terra. E se você for entender quais são essas promessas de Abraão, e aqui ele fala: de ti farei uma grande nação. Em outras palavras, não existe uma nação se não tem uma propriedade. Não é verdade? Existe uma nação digital? Não. Banco digital existe, mas uma nação digital não existe. Em outras palavras, Deus, Ele promete uma propriedade para você. Quantos precisam de uma propriedade física, de uma casa, de um apartamento? É uma promessa de Deus, uma propriedade, uma terra, porque a terra não se faz mais terra. Terra é limitada, mas Deus promete uma propriedade. De ti farei uma grande nação. E você sabe, a nação, ela começou com um indivíduo, uma família, depois os filhos dos filhos. Em outras palavras, Deus promete uma posteridade. Fala comigo, posteridade. Deus promete uma bênção para a sua posteridade, mas Ele também, Ele promete, a gente lê: eu te abençoarei. Deus promete prosperidade. Fala comigo, prosperidade. E prosperidade não é só financeira, não. Prosperidade é você ter a presença de Deus na sua casa. Prosperidade é você ter paz que excede todo entendimento. Prosperidade é você ter paz nos relacionamentos. Prosperidade é você ter alegria que independe das circunstâncias, mas depende da alegria do Espírito Santo. Isso é prosperidade. Em outras palavras, Deus te promete propriedade, Deus te promete posteridade, Deus também promete prosperidade. Só que Ele fala aqui também: farei teu nome grande. Quantos querem ser famosos aqui? Levanta a mão. Ser famoso não é questão de você, tem a ver com a promessa de Deus sobre a sua vida. Você não vai ser famoso por causa do seu nome, você vai ser famoso por causa do nome de Jesus. De ti farei, ou farei teu nome conhecido, mas não é o nome, seu sobrenome, é o nome de Jesus conhecido. Por isso que tem o mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Não é falar o nome de Deus, é tomar. Quando você toma o nome cristão, você tem que viver em coerência com os princípios de um filho de Deus. E quando você faz isso, você vai ser conhecido, não pelo seu nome, mas porque você carrega o nome de Cristo, e a sua vida demonstra Cristo. Em outras palavras, você recebe também uma plataforma para que Deus possa ser conhecido através da sua vida. Quantos entendem isso? Hoje Deus está trazendo um novo entendimento para a sua família. A sua família emana poder de Deus, porque é o sonho de Deus. A família é a imagem e semelhança de Deus. A família foi a instituição que Deus escolheu para trazer o governo aqui na terra. A família é a base da sociedade. A família é a representação de Cristo e a igreja. Mas também a sua família é um canal de bênção para as nações. Quantos estão entendendo que você é uma bênção? Por isso que a nossa família está atacada, porque é o nosso maior tesouro. Vocês estão entendendo isso? E quando a gente tem essa consciência, a gente vai proteger, a gente vai lutar pelas nossas famílias, nós vamos agradecer pelas nossas famílias, nós vamos também entender que não tem a ver comigo, com o meu casamento, com meus filhos, tem a ver com abençoar todas as famílias da terra, tem a ver com a grande comissão: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, que é outro assunto, que é o ensino e a educação, que começa também na família, faz parte da grande comissão. Mas hoje eu quero que você entenda que existe promessa de Deus na sua vida para que você seja abençoado, mas não para a bênção ficar parada em você. Você não foi criado para ser um reservatório de bênção, você foi criado para ser um canal de bênção. Se você for um reservatório, Deus nem vai depositar as bênçãos de Deus, dele na sua vida, porque não é para você, não tem a ver com você, tem a ver com a nossa nação brasileira, tem a ver com, claro, a sua família,
tem a ver com o seu condomínio, com a sua vizinhança, tem a ver com o seu bairro, tem a ver com Belo Horizonte, tem a ver com Minas Gerais, mas tem a ver com a nação brasileira e tem a ver com todas as nações da terra. Quantos estão entendendo isso? Fica de pé nesse momento. Nós queremos nos posicionar mais uma vez, agradecer a Deus pelas nossas famílias. Nós sabemos que existe esse ataque, mas nós não precisamos ficar com medo. E Deus, quando Ele chama Neemias para a reconstrução do muro, está lá em Neemias 4,14. Neemias, ele faz a vistoria dos muros que estão caídos. A primeira coisa que Neemias fala, ele fala: não fiquem com medo, não tenham medo. A segunda coisa que Neemias fala, ele fala: lembre-se que o nosso Deus é grande e temível. E a terceira coisa que ele fala, lute pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas casas, em outras palavras, pelas suas famílias. Hoje nós não vamos ficar com medo dos ataques do diabo, porque nós lembramos: o nosso Deus é grande e poderoso. Ele deixou as armas poderosas em Deus, mas tem o nosso papel de lutar, porque se nós não lutarmos em vão, Deus vai também nos proteger e ir à frente da nossa casa. Então se coloque diante de Deus nesse momento, erga suas mãos diante de Deus e fala: Senhor Deus, eu agradeço pela minha família. Eu entendo hoje um pouco mais da importância da minha família como um tesouro tão precioso que o Senhor tem para essa terra. Deus, nós consagramos mais uma vez as nossas famílias. Se você tiver com a sua esposa, com seus filhos, se você puder se juntar com eles agora e juntos vocês puderem orar e declarar, consagrar a sua família em Deus. Talvez você não tenha a sua família hoje física, mas a verdade é que você tem uma família de Cristo. Então começa você a orar, começa a se apresentar, a consagrar a sua família. Apresente seus filhos, sua esposa, seu marido, seus netos. Começa a abrir a sua boca e começa a pedir a Deus ainda mais proteção. Começa a pedir as bênçãos que já foram liberadas, as bênçãos de Abraão. Sim, Deus, nós pedimos e declaramos hoje as bênçãos de Abraão sobre as nossas famílias. E obrigado, Deus, que as suas promessas são sim e amém. São sim e amém. Sim, Deus, mais uma vez hoje nós pedimos a cobertura do seu sangue sobre cada família aqui representada. Nós agradecemos porque o Senhor projetou, o Senhor sonhou com cada família neste lugar aqui. Obrigado que nós somos a imagem e semelhança desse Deus perfeito, e nós queremos ser bons representantes aqui na terra. Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos escolheu para trazer o teu governo aqui na terra, mas desde já nós restauramos a ordem e o governo nas famílias aqui na terra. Sim, Deus, nós agradecemos, Pai, porque essas bases hoje, as famílias aqui como base da sociedade, estão sendo solidificadas, estão sendo fincadas, fundadas, fundamentadas, assim como é a igreja na base dos apóstolos e profetas. Sim, Deus, nós agradecemos, Pai, porque o casamento representa Cristo e a igreja. Eu peço agora o fortalecimento dos casamentos em nome de Jesus, que haja ainda mais respeito, mais honra, mais amor, mais unidade. Sim, Deus, eu declaro em nome de Jesus o amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição. Que haja o teu amor, que nada pode separar. Não há enfermidade, não há altura, profundidade, nem anjos, nem principados, nada poderá nos separar do seu amor. Por isso que eu peço, Deus, esse amor, o seu amor envolvendo as famílias agora. E nós declaramos as bênçãos, as promessas lá de Abraão sobre cada família, e declaramos sim e amém. Nós declaramos sim e amém para as tuas promessas, a promessa de bênção, de prosperidade, de propriedade, as bênçãos de proteção, de favor. Sim, Deus, nós declaramos e cantamos também amém e amém. Cante com fé, declarando para a sua família.